melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Bom dia! Bom dia! Graça e paz, queridos! Mais escravo do medo, Que a graça, a paz e o amor do nosso Rei Jesus seja sobre nós, seja sobre a sua vida, sobre todos que são seus, sobre tudo que você tem. Queridos, hoje é sexta-feira, resolvi gravar um vídeo para não deixar aqueles que preferem vídeo na mão. Vez ou outra eu vou estar gravando o vídeo, mas vamos estar focando nos devocionais em áudios mesmo. A maioria diz que é mais fácil os áudios. Então vamos lá. Hoje eu decidi gravar esse devocional. É uma experiência que eu tive alguns dias atrás e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu tive e que ministrou muito ao meu coração, algo muito simples. Mas, tá vendo aqui minha xícara? Então, não é café. Quem me conhece sabe que eu amo café, que eu sou apaixonada com café, mas não é café, é chá. Muitos sabem, né, que eu tava num propósito e fiquei um bom tempo no propósito sem tomar café. E foi muito tempo mesmo, foi sem café, foi o maior tempo que eu passei sem café nesses últimos tempos. E o que acontece? Há alguns dias atrás eu entreguei o propósito do café. E quem gosta de café sabe como que a gente faz questão do café quando a gente acorda, qualquer hora do dia, gente, até depois do almoço. A gente fica naquela vontade, naquela expectativa de tomar o café, o cheiro do café, né? Então, assim, eu estava nessa expectativa há muito tempo para quando terminasse o propósito, eu tomar o meu café. E foi acho que na semana passada que eu entreguei, né, o Senhor, cumpriu-se ali o tempo. E teve um dia de tarde que eu fiquei assim, não quis entregar de manhã, porque eu falei, não, durante o dia eu vou me preparar para esse momento. E aí levantei, não fiz café, e quando foi bem de tardezinha, assim, depois do almoço, para relaxar, eu fui assim, agora já tinha orado, entregado ao Senhor, agora eu vou preparar o café e eu quero sentar para tomar a minha primeira xícara de café depois de... Foi um ano, eu fiz um ano sem café. E aí, eu tô contando isso não para poder aparecer de maneira nenhuma, é porque eu quero frisar uma experiência que eu tive acerca disso para vocês. Eu fiz a xícara de café, sentei, gente, na mesa, com todo aquele prazer que só quem gosta de um bom café sabe. Sentei na mesa para tomar o café. Foi exatamente aqui. Meus meninos estavam aqui comigo e eu sentei, pus o café na xícara. E eu me lembro que quando eu coloquei o café na boca, gente, foi a sensação mais estranha para mim. Mais estranha para mim. E eu achei ruim, sabe? Achei ruim mesmo o paladar, assim, achei muito estranho.
E eu fui tentando tomar, mas eu não consegui tomar o café. Eu acho que foi a única xícara que eu tomei e com muita dificuldade. E durante esse um ano que eu fiquei sem tomar o café, eu tomava chá. Tomava chá. Engraçado que até minha menina e o Israel também, que são apaixonados também, sempre gostaram de café de tanto que eu tomava, eles não estão conseguindo tomar. A Bebela não está conseguindo. A Bebela tomava, se eu tinha que policiar, porque se deixasse ela tomava copo cheio de café. Mas foi tão interessante porque eu fiquei sentada tentando beber e falei, meu Deus, eu tava na expectativa desse café e esse café tá horrível. Sabe, eu fiz normal, a medida de açúcar, a medida de pó que eu gosto. E eu achei horrível, horrível. Eu tenho até tomado mais forte, para quem me conhece sabe que eu faço mais fraco, mas eu tenho aprendido a tomar mais forte. Eu não consegui tomar. E já tem mais de uma semana. Tem mais de uma semana que eu entreguei e eu não consigo tomar. Mas eu me lembro que enquanto eu pensava nisso, me veio a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês em, em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz assim. Na verdade, vamos ler o 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira. Peraí, deixa eu tirar essa propaganda aqui. De maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo, ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Queridos, ficar sem tomar café para quem ama café é muito difícil. Tem pessoas que dizem ter dor de cabeça. Eu não. Eu nunca percebi isso quando eu ficava sem tomar. Mas eu fiz várias vezes, quem me conhece sabe que é muito comum. Geralmente, quando às vezes eu vou fazer alguma coisa, o mais difícil para mim é tirar o café. Então, geralmente, aquela relutância era tirar o café. Então, eu não tinha, nunca notei dor de cabeça. Eu sentia falta, mas dor de cabeça não. Mas eu sentia falta do café. Para mim era difícil levantar e não tomar, mesmo que seja um café puro. Mas, enfim, quando eu terminei o propósito, eu fui tomar o café e eu percebi que o meu paladar havia mudado, que eu não tenho mais a necessidade do café, queridos, eu me lembrei dessa palavra. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, quando a gente está num processo de conversão, ou quando a gente está no mundo, a gente pensa assim, cara, eu não vou para a igreja, eu não vou seguir Jesus, por mais que a gente saiba que Jesus, tem muita gente que sabe que Jesus é o único caminho, mas não consegue se render a Jesus porque não consegue viver sem o pecado, fica assim, cara, como que eu vou fazer sem o meu café? Digamos assim, como eu vou viver sem pegar aquelas minas, como eu vou fazer sem poder tomar ali minha cervejinha, como eu vou fazer para viver sem meu cigarrinho, como eu vou fazer para viver sem pecar? É impossível. Essas práticas, às vezes essas práticas assim, elas se tornam tão viciáveis ao nosso organismo que nós realmente, sabe, é como se a gente tivesse assim, a nossa mentalidade fosse tomada, não, eu não vivo sem, eu não consigo viver sem isso, sabe? E a verdade é que é uma mentira, mas que nós possamos acreditar. É por isso que eu coloquei essa música que fala, eu não sou mais escravo do medo, porque nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que nós achamos ou que nós não conseguimos de fato viver sem. Tem muitas pessoas que precisam entrar em clínicas de reabilitação para se livrar de algumas coisas, seja lá o que for.
Se eu não vou, não quero ficar citando o quê, sabe? Mas, queridos, independente do que seja, não estou aqui para julgar ninguém, para citar nada, foram só exemplos. Mas tudo aquilo, queridos, que nos torna escravos, dependentes de alguma coisa, essa coisa se torna nosso Senhor. Para mim foi muito interessante essa ideia do café, porque eu falei, uau, meu paladar mudou. Eu não consigo, isso aqui é chá, eu não estou conseguindo. Se eu pegar, eu bebo. Ontem eu estava na escola e lá tem garrafas de café. Eu saí para buscar o café, falei, poxa, eu vou tomar um café. Eu cheguei na porta da secretaria, duas garrafas disponíveis. Eu não, falei, não, vou tomar uma água, então vou comprar um lanchinho com os meninos. Gente, outra hora eu não conseguiria. Eu faria questão de tomar aquele café. Mas eu quero mostrar para vocês a realidade do que Cristo produz em nós, queridos. Antes de eu receber Jesus na minha vida, eu me converti numa igreja tradicional, muito conservadora. E eu resistia em firmar na igreja porque eu ficava pensando nas coisas que eu teria que abrir mão. Por exemplo, não se podia usar calça, não se podia usar brincos, maquiagem, essas coisas que hoje nós sabemos pela maturidade, pelas escrituras, que são costumes humanos, né? A decência ali, o Espírito Santo vai nos mostrando, nos guiando. Mas eu me lembro que eu odiava isso porque eu pensava assim, eu vou ficar feia, só saia, não vou poder usar maquiagem, não vou poder... Porque a gente se apegava, ainda que fosse, são coisas que são incomparáveis pelo que Jesus fez por nós. Então, assim, eu odiei muito tempo por causa de coisas bobas e insignificantes em comparação ao que Cristo fez por nós. Me aproximar de Cristo por isso. Hoje eu sei que são costumes humanos, mas, queridos, quantas pessoas não estão distantes de Jesus? Sabem que Jesus, tipo assim, elas ficam assim, não, daqui a pouco eu vou me organizar, eu vou organizar minha vida e eu vou ir para a igreja, eu vou servir a Jesus. Mas elas não conseguem se desprender dessas coisas, que elas são cativas, que elas são escravizadas. Há um sofisma na mente de muitas pessoas que elas falam assim, não, eu não consigo viver sem pecar. Eu não consigo viver sem me prostituir, eu não consigo viver sem pornografia, eu não consigo viver sem o meu vício, eu não consigo. Queridos, de Romanos é um dos livros mais difíceis para mim de ler e de entender. Por quê? Porque Romanos é como se fosse um conjunto de leis, só que leis espirituais. Mas retrata, assim, o homem, como o homem é exatamente essa teoria de escravidão sem Jesus. Ele é escravizado pelo pecado, pela carne, pelas paixões. Por isso que fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que você obedece às suas paixões. Assim, às vezes nós somos tomados por esses pensamentos que nós realmente não conseguimos abandonar, viver sem essas coisas. Só que quando Jesus morreu por nós na cruz, a palavra fala que nós recebemos a Jesus, quando nós recebemos Jesus, a palavra fala, na verdade, que quando ele morreu na cruz, está em Colossenses, vamos ler. Colossenses é chatinho de achar, mas vamos lá, só umas folhinhas. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Colossenses 2. Olha que lindo o que Jesus fez por nós. E vós outros, nós, que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela nossa incircuncisão, ou seja, pela nossa falta de aliança, ele nos deu nova vida, nos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu o escrito inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e a potestades, expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz por nossos pecados, para que fôssemos livres,
libertos de tudo isso que hoje nós não conseguimos viver sem. A palavra fala que havia como se fosse uma espécie de procuração, por isso que eu falo que é como se fosse um código penal. Havia um escrito de dívida que pesava contra nós. O nosso pecado, os nossos pecados são como uma carta, uma procuração que nós entregamos na mão de Satanás, que dá direito a ele sobre as nossas vidas e sobre tudo que temos e somos quando nós estamos sujeitos à lei do pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, o que essa palavra está dizendo é que Jesus, quando morreu na cruz, ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós e que estava na mão de Satanás. E a palavra fala que Jesus foi na cruz e ele, assim como quem pega um martelo, Jesus cravou esse escrito de dívida na cruz. E ele ali era como se fosse a nossa carta de alforria. E a palavra fala que ele expôs essa procuração, esse escrito de dívida que pesava contra nós na cruz e expôs todo o inferno, todo o principado, toda a potestade, toda a acusação que era contra nós. E a palavra fala que ele triunfou sobre principados e potestades e os despojou. E é isso a palavra? Acho que é isso. Acho que é isso. Mas assim, triunfou na cruz, expondo a vergonha. Triunfou na cruz, expondo a vergonha todo o principado e potestade. Por quê, queridos? Quando nós nos sujeitamos à lei da graça, à justiça de Deus, que é Cristo Jesus, o diabo não tem mais nenhuma autoridade, legalidade, nenhuma procuração contra você e contra a minha vida. Mas essa carta de alforria só vem por meio de receber a Jesus Cristo. A gente acha assim, não, eu jamais vou conseguir viver sem. Mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma mudança constante. Por quê? Porque nós começamos a ser guiados pelo Espírito. Quando eu entrego a Jesus a minha vida, ali há um sepultamento do velho homem e o meu espírito renasce pelo Espírito de Deus que agora passa a habitar em mim. E esse Espírito que agora passa a habitar em mim, ele vai guiar o meu espírito de forma que eu não vou ser mais escrava da minha carne, eu não vou ser mais, sabe, conduzida, guiada como que um cego, sabe, sendo conduzido por alguém. Não, queridos, é o Espírito que passa a nos guiar. Eu fiquei tão feliz com essa experiência, sabe, que eu falei, Deus, é isso que acontece, o meu paladar mudou. Queridos, a Bela acordou. Queridos, bom dia, Bela. Fala, bom dia! Quando nós recebemos Jesus e o Espírito Santo começa a fazer essas modificações, queridos, o nosso paladar vai mudar. Quantas pessoas falam que colocam o cigarro na boca e tem nojo, faz vômito? Quantas pessoas não são... Eu conheço uma pessoa que, gente, a gente buscou nós buscamos essa pessoa várias vezes, sabe, assim, terrivelmente alcoolizada. Essa pessoa foi liberta pelo Senhor de uma forma tão tremenda que ela pode sentar com qualquer pessoa, com qualquer... Mamãe tá falando... Quem colocou o cigarro na boca? Quem colocou o cigarro na boca? Alguém colocou, mas Jesus já libertou. Queridos, essa pessoa senta com qualquer pessoa e ela não bebe há anos. Gente, pessoas que foram escravizadas por prostituição, por vícios, por tudo. Jesus muda o nosso paladar, Jesus muda o nosso gosto, Jesus muda a nossa ótica, sabe? Ele muda por dentro nosso organismo, as nossas necessidades, sabe? Você vai passar a ter nojo de muita coisa que você fala, não consigo viver sem, não consigo, aquela incontinência, sabe? Que a pessoa assim, fica louca. Jesus vai mudar. Jesus vai tirar esse sofisma da sua mente, essa mentalidade de escrava, sabe? Jesus vai mudar essa mentalidade de escravidão, porque Ele já liberou a sua carta de alforria, sabe? A gente pensa assim, pra mim não tem... Quantas vezes eu escuto, não tem jeito pra mim, Roberta, pra mim não tem jeito. Tem, queridos. Tem. João, olha o que João disse, olha o que Jesus disse na carta de João. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Você crê em Jesus? Você crê que ele tem poder para te libertar?
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Você comete pecado? Eu cometo, queridos, mas eu não. Quem recebe Jesus não é mais escravo. Nós temos nossos momentos de vacilo, mas nós não estamos mais dominados pelo pecado. É diferente. Digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus, é dele que está falando. O Filho de Deus, ele pode te libertar do seu pecado. Ele pode te libertar disso que você acha, não, jamais. Para mim não tem jeito, eu não consigo. Se o Filho vos libertar, é verdadeiramente que você vai ser livre. Eu te garanto. A igreja, se você for fazer uma entrevista, é cheio de ex-alcoólatra, ex-viciado, ex-adúltero, ex-prostituto, ex-assassino, ex-trambiqueiro, ex-mentiroso, ex-canalha, ex-tudo, ex-vagabundo, ex-estelionatário, ex-pedófilo. A igreja é um lugar de pessoas doentes. Mas são pessoas que entram e assim, elas estão ali caminhando para mudar. Por isso que eu te digo, a gente precisa da igreja por isso, porque o corpo de Cristo é a igreja. Nós precisamos estar ali, queridos. Sermos mudados pelo cabeça, que é Cristo. Porque a transformação começa na mente. Cristo é o cabeça. É Ele que faz essa mudança. O Espírito Santo nos lava por meio da palavra. Olha só. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus. É esses aqui. Permaneçam firmes na palavra. É o nosso código. É o nosso código da justiça de Deus, é a palavra de Deus, nosso código civil novo, mas é do céu. Esse código é do céu para a nossa nova vida, não mais essa vida de escravo, mas a vida de filho, de herdeiro. Nós não somos mais meninos e nem escravos, nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa mentalidade agora. Esquecer, queridos, nós não somos mais escravos do pecado. Nem de coisa alguma, nem de ninguém, de nada, mas nós somos de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Eu quero bendizer ao Senhor, ó Deus, por essa experiência que tanto me edificou, Senhor. Porque, Jesus, só quem já viu a vida ser transformada, Deus, pelo abandono do pecado, pela nova vida que nós recebemos em Jesus por meio do Filho de Deus que se doou e que morreu na cruz para nos libertar. Deus, como é tremenda essa revelação de sabermos que nós não somos mais escravos de nada, mas que nós temos a mentalidade que tudo aquilo que nós enfrentamos, dificuldades, nós subjugamos a cruz do Senhor e sabemos que pelo Teu Espírito nós podemos ser livres, mesmo quando nós caímos e tropeçamos. Sabemos que o Teu Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir a toda a verdade, ao caminho da purificação, da santificação, de forma, Deus, que Satanás não pode mais declarar que somos dele, que pertencemos a ele. Nenhum pecado, Senhor, pode nos conter, nos dominar, nenhuma paixão pode nos aprisionar. Obrigado por ter entregado Jesus naquela cruz. Obrigado, Jesus, por ter se doado. Obrigado, Espírito Santo, pela obra perfeita e completa que vens fazendo nas nossas vidas dia após dia. Eu oro, Pai, para que por meio desse áudio, meu Deus, por meio desse vídeo, muitos sejam alcançados por essa libertação, por essa mentalidade de filho e não mais de escravo, que entendam que a carta de alforria das trevas deles foram liberados por meio do sangue de Jesus, que espojou a todo principado e os expôs à vergonha da cruz, quando Jesus os tomou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da sua
maravilhosa luz, Pai. Oh, Jesus, muito obrigado por essa verdade que nada nem ninguém pode nos roubar. Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado, não somos, Senhor, mais dependentes de nada, mas dependentes de Jesus e do Espírito Santo, que opera tudo em nós, por meio dessa aliança, não mais feita na carne, mas, Senhor, no nosso coração, no nosso espírito, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa obra de redenção. Amém. Em nome de Jesus, queridos, receba essa palavra. Deixa Deus mudar o seu paladar espiritual. Deixa Deus mudar a sua visão, sua ótica. Deixa Deus mudar seus pensamentos. Deixa Deus mudar sua forma de vestir. Deixa Deus mudar sua forma de falar. Não é impossível. Não é impossível. Pau que nasce torto não precisa morrer torto, porque Jesus morreu na cruz para endireitar as nossas veredas. Tem jeito sim. Jesus, é Jesus. A nossa casa de recuperação é Jesus e o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus mudar a sua vida. Tenha um final de semana abençoado. Dá tchau, Bela. Tenha um final de semana abençoado. Segunda-feira estamos de volta, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, tudo que você tem e todos que são seus. Amém?